A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Oh, glórias! Já estamos no nosso segundo episódio da terceira semana da série Mitos sobre a Parentalidade. E hoje nós estaremos abordando o mito "Não tenho responsabilidade para com os meus pais idosos". E vamos ver através da palavra o que o Senhor tem a dizer para nós. Amém? Oh, glórias! Mas vamos iniciar com a nossa pergunta para a sua meditação, tá bem? Talvez seja uma pergunta que deixe algum de vocês um pouco desconfortável, mas que é necessário que nós venhamos meditar. Quem cuidará dos nossos pais quando eles precisarem de nós? Enquanto nós somos crianças, os nossos pais passam noites sem dormir. Cuidam quando adoecemos, trabalham para nos sustentar, abrem mão dos seus próprios sonhos para que possamos crescer. Mas chega um momento da vida em que tudo muda. Aqueles que um dia seguraram as nossas mãos começam a precisar de alguém que segure a deles. E é justamente desse momento que muitos perguntam: essa responsabilidade é minha ou do governo? Da igreja? De uma instituição? A Bíblia responde essa pergunta com muita clareza. Honrar pai e mãe não termina quando saímos de casa. Em muitos aspectos, ela começa de uma nova maneira quando eles envelhecem. Amém? Oh, glórias! Mas antes de nós fizermos a nossa leitura bíblica, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações para que você venha receber todas as nossas postagens. Nós também estamos no Spotify e o nosso perfil é Grupo de Oração Ebenezer. Amém? Oh, glórias! Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Timóteo 5 e vamos ler o que diz a gloriosa palavra do Senhor, versículo 4 ao 8. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a viúva que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Vejam bem, meus irmãos, olha essa palavra, ela é muito forte. O mito que a sociedade tem propagado: meus pais já cumpriram o papel deles, agora cada um cuida da própria vida. Vivemos em uma cultura, irmãos, que valoriza muito a independência. Às vezes nós ouvimos frases como: cada um cuida da sua própria vida. Ah, eles que se resolvam, eu já fiz a minha parte. Mas essa não é a visão das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja explicando quem deveria cuidar das viúvas, em 1 de Timóteo. E antes de falar da responsabilidade da igreja, ele aponta para a responsabilidade da família. Por quê? Porque Deus sempre desejou que o amor aprendido dentro de casa continuasse por toda a vida. A honra, ela não termina quando os filhos se tornam adultos. Ela amadurece. Para você que está nos acompanhando, ontem, no episódio acerca de famílias do matrimônio, nós falamos em honrar pai e mãe e de manter esses vínculos do casamento e dos pais em seus devidos lugares. Não termina, meus irmãos, quando os filhos ficam adultos, o cuidado com os pais. E o que diz a palavra? Qual é a verdade? Cuidar dos pais é uma expressão da nossa fé. Ou seja, Paulo deixou bem claro que essa responsabilidade não é da igreja, ela é primeiramente da família. Existe uma frase muito forte nesse texto, vejam bem. Paulo diz que cuidar da própria família é algo agradável diante de Deus. Isso significa que cuidar dos pais não é apenas um gesto de gratidão, claro. Nós temos que ser gratos pelos que os nossos pais fizeram por nós.
mas é um ato de adoração, ou seja, é agradável aos olhos do Senhor. Mais adiante, ele faz uma afirmação ainda mais séria. Quem deixa de cuidar dos seus pais está negando na prática a fé que professa. Olha como isso é muito sério, meus irmãos. Isso nos mostra que Deus leva esse assunto com muita seriedade. Ou seja, cuidar dos seus pais não significa apenas oferecer dinheiro. Muitos pais idosos, eles sofrem mais com a solidão do que com a falta de recursos. Quantos, meus irmãos, pensam que só ajudar financeiramente é o suficiente? Quantos idosos estão vivendo na solidão porque os seus filhos completamente o abandonaram? E muitos também acham que prover o dinheiro é suficiente. Mas eles precisam de muito mais que isso. Eles precisam de companhia, de alguém que o escute, de visitas, da paciência e principalmente de respeito. E Jesus, ele nos deu um exemplo extraordinário. Vejam bem, quando Jesus estava sendo crucificado lá na cruz, em meio àquela grande dor da crucificação, o que ele fez? Ele olhou para sua mãe Maria e providenciou quem cuidara dela. Olha que lindo, meus irmãos, olha que gesto maravilhoso. O nosso Senhor Jesus, naquele momento, na dor, ele não se esqueceu da sua mãe. Até nos últimos momentos da sua vida terrena, Jesus demonstrou que honrar também significa cuidar. Esse é o coração de Deus. Naquele momento, ele já deixou claro e providenciou quem cuidaria de Maria. Oh, glórias! E se o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, em seu momento de dor fez, ele estava ali demonstrando o que ele quer que nós façamos. E como essa verdade vem mudar a minha e a sua vida nesta manhã? Talvez você que esteja me ouvindo agora seja pais que ainda são fortes, independentes. Talvez você não esteja precisando dos seus filhos. Aproveite esse tempo. Converse, escute suas histórias, crie memórias. Talvez eles já precisem de ajuda. Seja paciente e lembre-se de quantas vezes eles foram pacientes com você. Talvez você pode ser essa pessoa que o seu relacionamento tenha sido muito difícil, mas mesmo assim, sempre que possível, procure agir com honra, respeito e compaixão. Eu acredito que há pessoas que estão me ouvindo agora que não tiveram um excelente relacionamento com seus pais. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que é necessário agir com honra, respeito e compaixão. Honrar não significa que você vai concordar com todos os erros do passado. Talvez você tenha sido marcado por lembranças dos seus pais. Mas o que Deus te pede? Que você responda de maneira que agrade a Deus. Lembre-se, honrar não significa concordar. E quando houver limites necessários, por causa de situações de abusos ou outros contextos graves da qual só você sabe, é possível sim manter uma postura de respeito sem colocar a própria segurança em risco. Então, meus irmãos, o cuidado cristão, ele caminha junto com a sabedoria. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua família, você que está me ouvindo agora. O meu papel aqui é trazer a verdade através da palavra. Talvez você esteja pensando, eu não sei, missionária, você não conhece a minha família, a minha história. Lembre-se, o meu papel aqui é trazer a verdade à luz da palavra. E a palavra nos diz que é possível manter essa postura de respeito sem que você venha colocar a sua vida, a sua segurança ou a da sua família em risco, porque nós sabemos que existem várias situações. Amém? O que nós entendemos com isso? A vida, ela é como um ciclo. Um dia, fomos nós que precisávamos de ajuda para dar os primeiros passos. Hoje, talvez sejam nossos pais
que precisem de alguém ao lado deles. E Deus, Ele nos convida a enxergar este momento não como um peso. E isso nós vemos que está ocorrendo cada vez mais na sociedade. Os pais sendo abandonados, os filhos carregando-os como se fosse um peso. Mas Deus nos convida que a gente venha demonstrar amor em qualquer oportunidade que surja. Porque a verdadeira honra, ela não aparece apenas em palavras. Não adianta você só dizer que ama, mas você não faz nada para demonstrar esse amor. Ela se revela nas atitudes. E uma das formas mais bonitas que você pode agradecer quem cuidou de você é estar presente quando eles mais precisam. Amém? Outra vez eu volto a repetir. Você conhece a sua história, você sabe de onde Deus te tirou. Talvez você não esteja perto dos seus pais, você more longe, ou talvez você esteja bem pertinho. Eu não sei como foi a sua infância, como você foi criado. Talvez você é o filho que teve um relacionamento excelente, amém, glória a Deus, mas talvez não. Então lembre-se, meus irmãos, Deus, a sua palavra nesta mensagem, nesta manhã, é que você venha honrar. Seja um cristão sábio, aprenda a discernir, mas não deixe de honrar os seus pais, como manda a palavra do Senhor, amém? Oh, glórias, aleluias. Então, neste momento agora eu te convido para orar. Aqueles que puderem curvar sua cabeça, fechar seus olhos, tirar toda a distração para que nós venhamos orar ao nosso Deus, amém? E se você estiver a caminho do trabalho, se porventura você não puder, então concorde comigo em espírito, amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do teu santo Filho amado Jesus que eu me coloco diante da tua presença nesta manhã, agradecendo por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor me deu de trazer a tua palavra, Senhor. Deus, eu não tenho este poder, mas o Espírito Santo pode tocar os corações das pessoas que estão me ouvindo neste momento, Senhor. Pai, como eu falei aqui, Deus, eu não conheço a situação dos meus ouvintes, mas o Senhor sabe, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer pelos pais e por todas as pessoas que o Senhor usou para cuidar de nós ao longo da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos dê um coração grato, Pai. Mesmo, Senhor Jesus, que os nossos pais não tenham sido o que nós esperávamos deles, Senhor. Que nós venhamos aprender a perdoar e agradecer por tudo que eles fizeram, Senhor. O quanto eles puderam, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor venha ajudar-nos a honrar, não somente com palavras, mas também com as nossas atitudes. Pai, fortalece aqueles que hoje cuidam de pais idosos, porque nós sabemos que a tarefa é árdua, Senhor. Mas que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha renovar a paciência e a esperança desses filhos que estão cuidando dos seus pais idosos, meu Pai. Senhor, consola aqueles que sentem saudade dos pais que já partiram. Talvez o que estão me ouvindo aqui agora já não tem os seus pais presentes, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda que eles venham guardar em seus corações a lembrança daquele amor vivido, Pai. Deus, porque nós sabemos que a nossa vida é como um vapor, é como um sopro, Senhor. E que nós possamos hoje aprender a honrar os nossos pais, para que amanhã nós não venhamos nos arrepender, Senhor, dos momentos que nós poderíamos ter vivido e não o fizemos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que as nossas famílias possam refletir o teu cuidado e a tua compaixão, Senhor. Meu Deus, dá força, Pai, aos que estão, meu Deus, abatidos, Senhor. Os filhos que precisam força para cuidar dos seus pais. E os pais, meu Deus, que estão abandonados, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar com eles, dando força cada dia, Senhor. Oh, meu Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus, os lares dos velhinhos, Senhor. Pai, os que sentem solidão, Senhor, porque seus filhos ali o deixaram. Deus, tem misericórdia deles, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, é a oração que eu te faço nesta manhã, agradecendo por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Agora eu quero convidar você a um desafio. Faça um gesto concreto de cuidado. Se você ainda pode, ligue para os seus pais. Se você puder fazer uma visita, se você mora perto, ofereça ajuda. Ou simplesmente reserve um tempo para ouvi-los com atenção.
Este fim de semana eu participei do culto para a honra e glória do Senhor e foi acerca justamente dos idosos. E muitos deles dizem que essa geração já não lhes fazem perguntas, já não conversam com eles. Então, meus irmãos, seus pais já faleceram, agradeça a Deus pelo legado que eles deixaram. Mas se eles ainda estiverem vivos, dedique um tempo, reserve, converse com eles, procure demonstrar esse cuidado para um idoso que faz parte da sua comunidade. Se você não tem essa figura, um avô, alguém que faz parte da sua vida, procure na sua comunidade. O amor cristão, ele se torna visível quando nós transformamos gratidão em cuidado. Amém? E para encerrar, eu deixo você com essa frase: honrar pai e mãe não é apenas lembrar do que eles fizeram por nós. É decidir estar presente quando eles precisarem de nós. E o cuidado é uma das formas mais profundas da gratidão. Amém? Ô glórias! Os mitos, eles mudam com o tempo, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor fortaleça a sua família e até o nosso próximo devocional da série Mitos sobre a Parentalidade. Que Deus abençoe.